paz do Senhor a todos. Boa noite. Agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, para poder estar testemunhando aqui, porque eu posso dizer que eu sou filho do trabalho dos Gedeões Internacional do Brasil, E agradeço também o irmão Jairo, agradeço o irmão Humberto, a irmã Marta, com que eu conheço, E quero dizer a vocês que esta Bíblia, como o irmão falou, com palavras belas, maravilhosas, que aqui está sentado conosco pessoas salvas, e eu estou também junto com vocês, porque um dia fui alcançado por esta palavra, pelo trabalho maravilhoso, honesto, sério, de homens e mulheres de Deus, que representam muito bem a palavra do Senhor. Amém. Eu vou contar um pouco da minha história. Na minha casa eram 7 irmãos, e quando a gente ia para o colégio, em certos tempos os Gedeões iam lá, nos colégios, e apresentavam quem eram e traziam para nós esse presente maravilhoso que era a Bíblia. E quando eu chegava à tarde, eu recebia uma dessa e pensava que eu tinha recebido sozinho, mas os meus irmãos tudo receberam também. Era eu e mais 6 irmãos, Então todos eles tinham um exemplar do Novo Testamento. Só que foi deixado na prateleira, foi deixado nos quartos, não foi lido. Alguns leram nos estantes, e outros não, porque nós éramos, posso dizer éramos, porque não tem ninguém mais da religião Vale do Amanhecer, que todos devem conhecer. E minha mãe já era mais de 30 anos nessa religião. Nós não tínhamos costumes nem de ir na igreja católica. Eu vou falar a verdade, meus irmãos. Para mim, os meus irmãos ir até uma igreja era muito difícil. Nós não tínhamos convívio de ir na igreja. Nós não tínhamos a vontade de conhecer a igreja. Pelo contrário, como eu era de uma religião espírita, e na minha cabeça naquele tempo era uma religião muito criticada, eu imaginava que se eu fosse até uma igreja também ia ser discriminado. As pessoas iam me chamar, de vários nomes que eu não ia gostar. E todos querem defender a sua religião, mesmo que quando não sabem que ela não faz parte do reino de Deus, mas eles não conhecem, eles querem defender. Então era um difícil, mas Deus arrumou um jeito. Deus, na total sabedoria e soberania dele, fez com que o trabalho de Gideão chegasse até a mim, chegasse até a minha família, que fosse quebrado laços, fosse quebrado cadeias para chegar. E uma certa vez eu comecei a ler dentro do ônibus, que a minha viagem onde eu trabalhava demorava mais ou menos 1 hora de viagem. Eu comecei a ler, e mesmo frequentando o Vale do Amanhecer. E chegou num versículo que eu lendo também não vi, não marquei, não fiz nada ali, como todo outro texto que eu estava lendo, em João, no capítulo 8, no verso 44, que ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês. Vou pedir ela só botar aqui porque está um pouco escuro, viu? O diabo. E querem realizar o desejo deles. Ele foi homicida desde o princípio e não se apega à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso, o pai da mentira. Então, ótimo. E a palavra não volta vazia. Uma certa vez eu entrei dentro do Vale do Amanhecer, e lá tem, como vocês não conhecem, tem um espaço, E eu cheguei até ele, teve uma situação comigo, que eu falei a verdade e fui crucificado. A pessoa não gostou. E eu cheguei até ele, que é o Espírito incorporado, para quem não sabe, que fala que é anjo de luz, pelo que muitos podem até acreditar, pensando que o Vale do Amanhecer tem macumba, tem vela preta, galinha, não tem nada disso.
É pior ainda, porque é uma mentira com algumas verdades, né? E eu cheguei lá e falei: olha, eu estou aqui triste porque eu falei a verdade numa situação e a pessoa brigou comigo. Aí ele, incorporado, esse anjo de luz, falou assim, dizendo que era anjo de luz, mas, né? Não, mas de vez em quando você pode mentir, porque para não ter um atrito, é melhor fazer uma mentirinha leve, que tudo bem. Aí veio na minha cabeça, falei: Senhor, né? Como pode ele dizer que é de luz, né? Que é um espírito de luz, e falar para que eu possa mentir, sendo que a palavra de Deus, no qual eu sempre respeitei, irmão, sempre respeitei, falando que não pode mentir, que o diabo é o pai da mentira. Isso foi para começar a surgir as dúvidas do Espírito Santo trabalhar na minha vida. E eu não deixei de ler o Novo Testamento. Isso começou a uma crise interior dentro de mim, no qual eu pensava que a única religião certa era a minha, por incrível que pareça. Pensava que achava que era até superior às outras pessoas, porque conhecia até a vida após a morte, como fala em Allan Kardec, né? Mas não conhecia o dom da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o que salva, o que liberta. Isso fez com que eu procurasse mais verdades a respeito dessa palavra, e não só essa, mas tantas outras também, que confrontaram naquilo que desde pequeno, que vinha da tradição da minha mãe e do meu pai, pudesse romper com cadeias através disso. E entrei numa igreja evangélica um dia, conheci lá um pastor, ele tirou todas as minhas dúvidas, falei para ele o estado que eu estava, né? E assim o Senhor Jesus me alcançou e aceitei. Naquele momento, eu acredito, irmão, que no momento a gente tem um simbolismo de aceitar Cristo, fazer todo aquele ritual de ir na frente. Mas quando eu li a palavra do Senhor contida aqui, eu já me converti, porque eu apaixonei por esta palavra. E até hoje sou apaixonado. Glória a Deus. Irmão, e não para por aqui. Eu me converti. Hoje congrego ali na Assembleia de Deus, pastor Ronaldo Fonseca. E eu trouxe aqui, até falei para o irmão Jair que ia trazer uma irmã. Está aqui a Francidela, mas o meu cunhado já é fruto também desse trabalho que aconteceu na minha vida. E depois, logo em seguida, preguei para eles. Hoje eles estão convertidos. Tem a minha esposa também, que foi a primeira, inclusive, que eu preguei para ela. E ela também foi à igreja. Então esse trabalho não termina em mim. Ele continua e vai continuar através dessas vidas. Então, como não agradecer a Deus e ao trabalho dos Gideões Internacional do Brasil por essa tão grande maravilha que chegou na casa dos nossos familiares? E aqui está uma irmã, mas eu creio que toda já são do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade, irmãos. Não deixe de abrir as portas das suas igrejas para que o Gideões Internacional do Brasil possa fazer esse trabalho maravilhoso, que é continuar divulgando a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém.